Nessa aula daremos início ao estudo das operações entre conjuntos. E aí vamos iniciar pela operação de união de conjuntos. O símbolo que eu vou utilizar para indicar o operador união vai ser a letra U maiúscula, ok? A gente já está usando o U maiúsculo para indicar o conjunto universo, só que o U de operador união, sendo a mesma letra U maiúscula que a gente usa para indicar o conjunto universo, não vai trazer confusão nenhuma, tá certo? Em saber se se trata da operação união ou do conjunto universo, porque quando o U maiúsculo que eu estou usando aqui for representar a união de conjuntos, ele vai vir sempre entre dois conjuntos, ok? Então vamos fazer a definição da operação de união. Então inicialmente aqui vamos começar com a definição. Então o que seria a união ou a operação de união entre dois ou mais conjuntos? Em particular dois, né? Vamos supor que eu queira definir a união entre o conjunto A e o conjunto B, ok? Então observe que o maiúsculo que vai indicar o operador união aparece aqui entre os dois conjuntos A e B. Operações entre conjuntos, não importa essa operação, a resposta sempre será conjuntos, ok? Então, se a resposta vai ser um conjunto, eu começo abrindo chave. E a ideia da união é você pegar todos os elementos que o A tem, colocar aqui dentro desse conjunto e pega também todos os elementos que o B tem e coloca dentro desse conjunto. Agora, o que é que pode acontecer quando eu reúno todos os elementos de A com todos os elementos de B dentro de um conjunto só? Pode acontecer de A e B ter elemento em comum. Aí esses elementos que aparecem no A e no B ao mesmo tempo, eles vão aparecer também dentro do conjunto união, mas não precisa colocar repetido, certo? Basta colocá-lo uma única vez. Então, qual seria a definição formal do conjunto A união B? Seria o conjunto formado por todo X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então vamos comentar um pouco sobre o conectivo que eu utilizei aqui, que é o conectivo OU, ok? Esse OU ele não dá ideia de exclusividade aqui nesse contexto, certo? Eu não estou dizendo que é para você tomar a decisão de escolher se vai pegar os elementos que são de A ou os elementos que são de B, excluindo um ou outro, certo? Esse ou aqui, ele passa a ideia de pelo menos um dos conjuntos. Eu quero passar a ideia que eu vou pegar os elementos que são de A, que são de B, ou os que são de A e de B ao mesmo tempo. Ou seja, você vai reunir num conjunto só todos os elementos que estão em A com todos os elementos que estão em B, certo? Aí, para que isso fique mais claro, né, o melhor é esclarecer através de exemplos, mas ainda abordando teoricamente, eu vou mostrar isso num diagrama para que a ideia fique melhor entendida, certo? Então vamos imaginar aqui um conjunto universo qualquer, que geralmente a gente representa por retângulo, certo? Então vamos supor que esse retângulo aqui representa o universo do contexto. Então vamos chamar de U, ok? E dentro desse conjunto universo, vamos destacar dois outros conjuntos, que eu vou denominar de A e de B. Então eu gostaria agora de assinalar a região nessa figura que representa esse conjunto A união B. Ora, como eu vou reunir os elementos de A com os elementos de B, na hora de unir esses elementos, note que
vai participar todos os elementos que são apenas do A, ok? Esses, com certeza, eles vão fazer parte da união. Vai fazer parte da união também todos os elementos que são somente do B. Mas também tem os elementos que A e B têm em comum, que é essa região aqui do meio, esses também irão participar. Então, note que eu juntei tudo dessa maneira, né? E essa região azul, tá certo? Representa o conjunto A união B. Então, indicando aqui fora o que essa região azul representa, ela vai representar o conjunto A união B, certo? Eu poderia também ter uma situação em que os conjuntos não se interceptam, isto é, eles não têm elemento em comum. Então vamos imaginar aqui o nosso conjunto universo, tá certo? Que eu chamei de U anteriormente. E vamos destacar aqui dois conjuntos A e B desse conjunto universo. Só que aí eu vou tomar o A e o B de tal modo que eles não se interceptam. Aí nesse caso, chamando aqui um de A, outro de B, a ideia continua funcionando, certo? A gente vai levar para o conjunto união todos os elementos que são do A e vai levar também todos os elementos que são do B. Então essa região que eu destaquei em azul, ela vai representar novamente a união B. Eu também poderia ter uma situação em que o A fosse subconjunto do B, ou seja, eu vou representar uma situação em que um conjunto está contido no outro. Em particular, eu vou pegar o A contido no B. Então, aqui, destacando um outro conjunto universo. Então, aqui a gente tem um conjunto universo, vamos chamar novamente de U. E agora eu vou supor dois conjuntos A e B em que um esteja contido no outro. Aí, sem perda de generalidade, vamos supor que o A está contido no B. Aí o desenho, né, o diagrama para representar a situação A contido no B, basta isso, né? Tá aqui o A contido no B, certo? Aí na hora que eu vou destacar a região que representa a união B, é só eu marcar todos os elementos de A e todos os elementos do B. Então, acaba sendo essa região aqui, ó. Aí note que como todos os elementos de A são de B, né? Então, basta dizer que eu estou pegando todos os elementos de B, que aí os de A já automaticamente já entram na história, tá certo? Então, essa região em azul, ela representa novamente o conjunto A, união B. Só que nesse caso aqui em particular, tá certo? Eu tenho um caso bem especial. A gente nota que o fato de todos os elementos de A serem também de B faz com que a união B seja o conjunto B, certo? Então, nesse caso, eu vou querer escrever uma observação que diz o seguinte: se o A está contido em B, então a união B acaba sendo todo o conjunto B, ok? Então, isso é um caso bem particular, né? Isso só vai ocorrer quando um conjunto está contido no outro. Então, se um conjunto está contido no outro, a união entre eles dá o conjunto que contém, certo? Então, vamos ver, antes de avançar na teoria, vamos ver alguns exemplos de construção da união entre dois conjuntos. Então, exemplo A. Suponha que o A contém os elementos 1, 2 e 3 e que o conjunto B ele contém os elementos 3, 4
e 5. Aí, nesse caso, se a gente for fazer a união do A com B, o que é o conjunto A união B? Vai ser um conjunto que vai ser formado por todos os elementos do A e todos os elementos do B. Atentando para o quê? Os elementos que eles têm em comum. Esse você não precisa colocar duas vezes, basta colocar apenas uma. Então, vai fazer parte da união todos os elementos do A, que são 1, 2 e 3, e também todos os elementos de B, que é 3, 4, 5. Mas o 3 já está lá, né? Então, aqui basta completar com o 4 e o 5. Então, a gente nota que esse conjunto aqui reúne todos os elementos que são de A, junto com todos os elementos que são de B. Exemplo B. Suponha que o A agora tenha A e B e que o conjunto B ele tem o A e o B, mas aí tem também C e D. Aí isso cai dentro daquela observação que a gente acabou de escrever. Esse exemplo aqui, o A, ele está contido no B. Então, nesse caso, quando eu vou reunir num conjunto só, ou seja, construir o conjunto A união B, o que é que vai acontecer? Vai participar o A e o B, o C e o D. Ou seja, quando eu fiz A união B, devido ao fato que o A está contido no B, essa união coincide com o conjunto B, conforme eu disse lá na observação. Agora vamos pegar um exemplo bem especial, que é supor que um dos conjuntos é vazio. Aí, quando eu suponho que um dos conjuntos é vazio, o A, por exemplo, uma maneira da gente representar o conjunto vazio é usar a chave sem nada dentro, certo? Então, eu tenho um conjunto A, ele é vazio, e vamos supor que o B tem alguns elementos, A, B e C, por exemplo. Então, na hora que eu vou fazer a união B, o A não dá contribuição nenhuma, né? Porque o A ele não tem elemento. Aí, nesse caso, a resposta vai ser um conjunto formado com os elementos de B. É como se o A aqui ele não dá contribuição nenhuma, então ele funciona como se fosse um elemento neutro dessa operação união, ok? Agora, dando continuidade à teoria, item 2, porque um foi a definição, vamos fazer uma lista agora das principais propriedades da operação união, certo? Propriedades são coisas que irão sempre acontecer com essa operação, tá? Aí, no caso, na operação de união, a gente tem as seguintes propriedades. Propriedade A. A união do conjunto com ele mesmo vai dar o próprio conjunto, ok? Porque como eu estou unindo o conjunto com ele mesmo, eu não obtenho nenhuma outra contribuição diferente dos seus elementos. Por isso que vai dar o próprio conjunto A. A ordem que eu faço a união também não é importante. Então, isso significa que a união de A com B é a mesma coisa que B união A. Aí, quando numa operação, a ordem que você faz essa operação não é importante, você diz que essa operação ela é comutativa, certo? Então, a união ela é comutativa. Você pode fazer a união em qualquer ordem. Agora vamos imaginar que a gente tenha 3 conjuntos, A, B e C, e queira fazer a união de A com B e com C. Seria simplesmente construir um outro conjunto reunindo os elementos dos 3 lá dentro, ok? Só que aí você pode fazer isso por etapas. Você poderia, por exemplo, fazer a união do A com B primeiro e o resultado da união do A com B depois juntar com o C. Ou não mudaria o resultado se, olhando para a união dos 3 novamente, a gente fizesse primeiro a união do B com o C.
ok? Aí eu pego o resultado da união de B com C e em seguida faço com A. Isso não vai alterar o resultado, ou seja, isso aqui tem uma igualdade, tá? Aí o que é que eu quero dizer com isso? Que eu posso associar, tá? Se eu tiver 3 ou mais conjuntos, eu posso associar de 2 em 2 e fazendo até acabar, até ter o conjunto união de todos, ok? Aí quando uma operação permite fazer esse tipo de associação, você diz que essa operação ela é associativa, ok? Então ela tem a propriedade de ser associativa além de comutativa. Propriedade D, suponha que eu pegue um conjunto A e faça a união dele com o conjunto vazio. A gente viu no exemplo que quando pegou um conjunto que tinha elemento e fez a união com o vazio não deu contribuição nenhuma. Então, nesse caso aqui, a união vai ser o próprio conjunto A. Aí você vê, se você trocar o conjunto A por um B, a resposta dá B. Se trocar por um C, a resposta dá C. Então, esse conjunto vazio ele está fazendo papel de elemento neutro para a operação de união, tá certo? Então aqui escrevendo o nome da propriedade vai ser a propriedade de elemento neutro, ou seja, o conjunto vazio ele é o elemento neutro da operação união, ok? A gente viu também que se se um conjunto está contido em outro, ou seja, se o A estiver contido no B, então a união do A com B vai dar o próprio B, certo? Eu denominei isso de observação e estou incluindo agora como uma propriedade, isto é, se um conjunto está contido no outro, a união entre os dois vai dar o conjunto que contém. Certo? E por último, vamos comparar o conjunto e a união dele com qualquer outro. Observe aqui que o A é um conjunto e a união B também é um conjunto. Aí eu quero estabelecer uma relação entre o A e a união dele com qualquer outro conjunto. O detalhe é que todos os elementos de A aparecem aqui dentro da união, ou seja, esse primeiro conjunto, os elementos dele aparecem na união B. Ora, quando todos os elementos do primeiro conjunto são elementos do segundo, a gente diz que o primeiro conjunto está contido no segundo, ou que é parte do segundo, ou que é subconjunto do segundo. E aí, para dizer que está contido, a gente usa o símbolo de inclusão. Então, o conjunto A ele está contido em A união B. O mesmo se pode dizer a respeito do B com relação à A união B, ok? Como todos os elementos de B aparecem em A união B, então o B vai estar contido em A união B. Então, essas são as propriedades da união. A gente tem outras propriedades, mas que mistura a união com uma outra operação que tem por nome interseção. Aí, quando for ensinado a interseção entre conjuntos, aí eu faço uma lista dessas propriedades. Por enquanto, essas aqui só envolve a união entre conjuntos.